Física. O Sol e as fontes de energia. De onde que vem a energia que você utiliza para desenvolver as suas atividades diárias? Andar, pensar, estudar? Olha, a energia que eu utilizo basicamente vem das companhias elétricas, que no Brasil a maior parte é proveniente das hidrelétricas, movida a água. Acho que é isso. Que você usa para fazer as atividades diárias, pensar, andar. Uai, para eu ter energia, para mim, eu apenas alimentação, uai. E os alimentos, de onde que ele retira energia? O alimento retira energia do solo e do ar. Ele retira nutrientes essenciais da terra, e para ele fazer a fotossíntese ele precisa do sol, entendeu? O Sol é a nossa principal fonte de energia e origem de quase todas as formas de energia existentes na Terra. A radiação solar acelera o processo de evaporação, responsável pela formação das nuvens que formarão o ciclo da água. A luz solar, incidindo no painel, aquece a água, que é armazenada num recipiente térmico para uso posterior, em atividades que necessitam de água quente. O Sol auxilia no processo da fotossíntese, ou seja, nas reações químicas que ajudarão no metabolismo das plantas. Desde épocas remotas, a energia vem sendo utilizada pelas plantas, que serviam de alimento a certo tipo de animais pré-históricos. Acredita-se que mudanças climáticas e catástrofes naturais modificaram a estrutura da superfície terrestre, provocando a extinção de grande parte dos animais. O soterramento dos vegetais e dos animais formou uma massa orgânica que foi se decompondo ao longo do tempo. Na atualidade, a teoria mais aceita pela comunidade científica ocidental para a formação de combustíveis fósseis afirma que a ação da pressão e da temperatura ao longo de vários milhões de anos sobre os elementos orgânicos formados sofreram diversas transformações químicas. Isso originou os hidrocarbonetos, como o petróleo e os gases. Muito tempo depois, o homem, à procura de novas formas de energia, descobriu esses combustíveis fósseis, criando mecanismos para a sua extração. Hoje fica difícil imaginar o mundo sem a presença dos combustíveis fósseis que trouxeram progresso, comodidade e conforto para a sociedade. Uma teoria para a origem do Sol afirma que uma gigantesca nuvem de gás e poeira, muitas vezes maior que o sistema solar hoje, foi se contraindo e se tornando mais densa, num processo de milhões de anos, até se transformar em uma verdadeira estrela. A partir de então, o Sol entrou em uma fase de estabilidade térmica, que deve durar, no total, cerca de 11 bilhões de anos. Por esse longo tempo, considera-se que o Sol é uma fonte quase inesgotável de energia. O Sol só é uma estrela por causa da grande quantidade de massa que ele tem. Cerca de 335 mil vezes a massa da Terra. Ele é constituído, principalmente, dos gases hidrogênio e hélio. No Sol, a energia nuclear é produzida com o hidrogênio fazendo papel de combustível. No Sol, a pressão é milhões de vezes maior que a pressão na Terra. Toda essa pressão faz com que o hidrogênio atinja temperaturas de 15 milhões de graus no centro do Sol. Com o gás nessa temperatura e com a pressão, ocorrem as reações nucleares que mantêm o Sol aquecido. As reações nucleares do Sol transformam o hidrogênio em hélio, e nessa transformação é liberada uma enorme quantidade de energia.
Esse processo é conhecido como fusão nuclear, onde ocorre a conversão da matéria em energia, de acordo com a famosa equação de Einstein. E é igual a mc ao quadrado. Nós, aqui na Terra, recebemos uma pequena parte da energia que o Sol produz. Existem poucos tipos de fontes, mas uma grande diversidade de manifestações de energia. As fontes primárias de energia são aquelas providas pela natureza na sua forma direta: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, a lenha, a biomassa em geral, o urânio, a água, energia hidráulica, o sol e o vento. As fontes secundárias são transformações das fontes primárias: a eletricidade, a gasolina, o carvão vegetal, o álcool, etc. Praticamente inesgotável, a energia solar pode ser usada para a produção de eletricidade, através de painéis solares e células fotovoltaicas. No Brasil, a quantidade de sol abundante durante quase todo o ano estimula o uso desse recurso. A energia eólica é a energia gerada pelo vento. Utilizada há anos sob a forma de moinhos de vento, pode ser canalizada pelas modernas turbinas eólicas ou pelo tradicional catavento. A energia hídrica é aquela que utiliza a energia do movimento das águas de um rio ou a energia de posição do desnível das águas represadas numa usina hidrelétrica. Gera energia elétrica através da rotação de uma turbina acoplada a um gerador. No Brasil, as fontes de energia mais utilizadas costumavam ser aquelas de origem vegetal, como o carvão e a cana-de-açúcar. A fonte de origem vegetal representa a energia mais antiga usada pelo homem.